Eu sou a Giovana, de 35 anos, uma mãe solteira de Belo Horizonte que jamais imaginou que seria traída pela própria irmã. A Ana Clara e eu éramos inseparáveis na infância. Depois que meu divórcio me deixou em uma situação difícil, finalmente consegui construir uma segurança financeira para mim e minha filha, a Olivia. Então, um dia, descobri que R$ 56 mil haviam desaparecido das minhas contas. A Ana Clara, com seu novo namorado, sumiu, levando tudo pelo que eu tinha trabalhado. Fiquei arrasada, até que a Olivia, de 9 anos, disse algo que mudou tudo. Não se preocupe, mamãe. Eu resolvi o problema. A Ana Clara entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos. Ainda me lembro do dia em que meus pais a trouxeram para a casa do hospital e seus dedinhos minúsculos se enrolaram nos meus quando a segurei pela primeira vez. Apesar da diferença de 7 anos entre nós, desenvolvemos um laço inquebrável. Eu a ensinei a andar de bicicleta, a ajudei com a lição de casa e afugentava os monstros debaixo da cama dela. Ela me seguia para todos os lados, usava minhas roupas com orgulho e tentava imitar tudo o que eu fazia. Compartilhávamos segredos, sonhos e aquela linguagem especial que só os irmãos entendem. Nossa infância não foi perfeita, mas tínhamos uma à outra. Quando nossos pais começaram a brigar, a Ana Clara se arrastava para a minha cama e eu lhe contava histórias até ela dormir. As brigas pioraram com o tempo. Eu tinha 18 anos e a Ana Clara apenas 11 quando nossos pais finalmente se separaram. O divórcio foi feio e eles nos usavam como peões em seus jogos amargos. Mamãe se mudou para o Nordeste em busca de um novo começo, enquanto papai se enterrou no trabalho e com uma nova namorada que tinha metade da idade dele. Não pude ir para a faculdade como planejado. Alguém precisava estar lá para a Ana Clara e essa pessoa era eu. Adiei meus estudos e arranjei um emprego em uma loja de roupas. Todas as manhãs, eu acordava a Ana Clara para a escola, preparava o café da manhã e conferia a lição de casa dela. Todas as noites, eu fazia o jantar, a ajudava com os trabalhos escolares e me certificava de que ela tinha tudo de que precisava. Eu me tornei mais do que uma irmã. Eu era uma mãe substituta, uma conselheira e uma melhor amiga, tudo em um só. Você não deveria ter que fazer isso, meu pai dizia durante suas raras aparições em casa, a culpa piscando em seu rosto antes de ele desaparecer novamente. Ela é minha irmã, era sempre minha resposta. Para mim, era tão simples assim. Quando a Ana Clara começou o ensino médio, eu tinha 2 empregos. Meus amigos estavam se formando na faculdade, enquanto eu servia café durante o dia e trabalhava como garçonete à noite. Mas ver a Ana Clara prosperar fazia tudo valer a pena. Ela era inteligente, popular e determinada. Quando foi aceita na faculdade com uma bolsa parcial, senti mais orgulho do que se tivesse sido uma conquista minha. Um dia eu vou te pagar por tudo. A Ana Clara prometeu na noite anterior a sua partida para a faculdade. Só tenha sucesso, é tudo de que preciso como retorno. Eu lhe disse, embora nossa conta bancária estivesse quase vazia depois de comprarmos o material para o dormitório dela. Aos 25 anos, conheci o Lucas. Ele era charmoso, ambicioso e parecia me adorar. Em um ano, estávamos casados e eu estava grávida da Olivia. Por um tempo, a vida parecia perfeita. A Ana Clara estava bem na faculdade. Eu tinha um emprego estável como assistente administrativa em uma agência de publicidade. E o Lucas e eu tínhamos um apartamento pequeno, mas aconchegante. O nascimento da Olivia foi o dia mais feliz da minha vida. Ela tinha meus olhos verdes e as covinhas do Lucas. E eu me apaixonei completamente por ela. A Ana Clara dirigiu 4 horas para conhecer a sobrinha, trazendo um cobertor feito à mão que ela passou meses tricotando. Ela é perfeita, Geo. A Ana Clara sussurrou, usando meu apelido de infância. Você vai ser a melhor mãe do mundo. Mas o conto de fadas rachou quando a Olivia fez 3 anos. O Lucas começou a chegar tarde em casa, dando desculpas sobre o trabalho. O celular dele estava sempre bloqueado. E ele se tornou distante. Quando encontrei batom na gola da camisa dele, por mais clichê que isso soe, ele nem tentou negar a traição. Em poucos meses, nosso casamento desmoronou. E o Lucas se mudou para o Rio de Janeiro com a nova namorada, mantendo contato mínimo com a Olivia. De repente, eu era uma mãe solteira com o coração partido e contas crescentes.
Aqueles primeiros meses foram um borrão de lágrimas, noites sem dormir e preocupação infinita. A Ana Clara, que tinha acabado de se formar na faculdade, imediatamente arrumou as malas e se mudou para morar conosco. "Estou com você, irmã", ela prometeu, "assim como você esteve comigo." Ter a Ana Clara ali foi uma dádiva de Deus. Ela ajudava com a Olivia, cozinhava quando eu trabalhava até tarde e me fazia rir quando tudo o que eu queria era chorar. Mas, depois de alguns meses, pequenas coisas começaram a acontecer e eu as ignorei. R$ 20 sumiram da minha bolsa e eu tinha certeza de que os tinha deixado lá. Contas que a Ana Clara se oferecia para pagar online, mas que de alguma forma nunca eram pagas, resultando em multas por atraso. Um cartão de crédito que eu raramente usava de repente começou a mostrar despesas incomuns, que a Ana Clara explicou serem presentes surpresa que ela estava planejando. "Você pegou o dinheiro da minha carteira?" perguntei uma vez, odiando as palavras assim que saíram da minha boca. "Gio, não acredito que você me perguntou isso." A Ana Clara respondeu com os olhos marejados. "Devo ter pegado emprestado para as compras e esquecido de te dizer." "Sinto muito." Imediatamente me senti culpada por duvidar dela. Essa era a Ana Clara, a menininha que uma vez deu toda a sua mesada a um morador de rua, que ficou acordada a noite inteira comigo quando a Olivia teve sua primeira febre. Se ela pegou dinheiro emprestado, era um erro inocente, não um roubo. Depois de um ano, a Ana Clara encontrou seu próprio apartamento por perto. Ela ainda vinha quase todos os dias e frequentemente ficava com a Olivia quando eu precisava trabalhar até tarde. A Olivia adorava a tia, que lhe trazia pequenos presentes e a levava para tomar sorvete todos os sábados. Elas faziam festas do pijama, onde construíam fortes de travesseiros e ficavam acordadas assistindo a filmes da Disney. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta. Mas quando você ama alguém, você arranja desculpas para o comportamento dessa pessoa. Você cria explicações que protegem a imagem que você tem dela. E eu amava minha irmã demais para ver o que estava acontecendo bem na minha frente. 5 anos após o meu divórcio, finalmente encontrei meu rumo. Através de aulas noturnas e inúmeras horas de horas extras, passei de assistente administrativa para gerente de marketing. A promoção veio com um aumento substancial de salário e horários melhores, permitindo-me passar mais tempo com a Olivia, que agora tinha 9 anos e estava se tornando uma garotinha incrivelmente perspicaz. "Você não está mais tão cansada, mamãe", a Olivia observou, uma noite, enquanto cozinhávamos o jantar juntas, suas mãozinhas mexendo cuidadosamente o molho da massa. "Isso é porque não preciso mais ter 2 empregos, querida", respondi, percebendo o quanto minha exaustão a tinha afetado. Com minha situação financeira melhorada, conquistei o que um dia pareceu impossível. Comprei nossa própria casa. Não era grande nem chique, uma modesta casa de 3 quartos em um bairro seguro com boas escolas, mas era nossa. No dia em que pegamos as chaves, a Olivia correu por cada cômodo, reivindicando o menor quarto com a janela saliente como seu. "Nunca vamos embora, né, mamãe?" ela perguntou, seus olhos verdes sérios. "Esta é a nossa casa para sempre." Prometi e falei a verdade. Pela primeira vez desde que o Lucas foi embora, eu podia respirar financeiramente. Abri 3 contas separadas com propósitos específicos. Primeiro, um fundo de faculdade para Olivia com R$ 15.000, um começo para a educação dela. Segundo, um fundo de emergência com R$ 21.000, construído lentamente ao longo de 5 anos, guardando tudo o que podia poupar. E, finalmente, uma conta poupança com R$ 20.000, destinados a um pequeno negócio que eu sonhava em começar, uma consultoria de marketing que eu poderia gerenciar de casa para estar mais presente para Olivia, à medida que ela crescesse. R$ 56.000 em poupança representavam anos de sacrifício. Fazer marmita em vez de comprar, cortar meu próprio cabelo, aceitar projetos como freelancer nos fins de semana e nunca comprar nada que não fosse absolutamente necessário. Cada depósito, por menor que fosse, era uma vitória na minha batalha silenciosa por segurança. Enquanto minha vida se estabilizava, a da Ana Clara parecia cada vez mais caótica.
As ligações dela se tornaram imprevisíveis, às vezes diárias, às vezes com semanas de silêncio. Ela mudava de emprego com frequência, sempre com histórias dramáticas sobre chefes irracionais ou ambientes de trabalho tóxicos. A aparência dela também mudou. Roupas caras em um mês, incapaz de pagar um corte de cabelo no próximo. Posso pegar emprestado R$ 500 até o dia do pagamento? Tornou-se um pedido regular, embora os valores ficassem maiores, e o dia do pagamento às vezes nunca chegasse. Eu a lembrava gentilmente dos empréstimos anteriores, e ela ficava na defensiva ou chorosa. Não acredito que você está contando moedas com a sua própria irmã, ela dizia, a voz trêmula. Depois de tudo o que passamos, aquelas palavras sempre atingiam seu alvo. Eu transferia o dinheiro, dizendo a mim mesma que era apenas temporário, apenas família ajudando família. Afinal, eu não tinha colocado minha vida inteira em espera por ela uma vez? Então, o Tiago entrou em cena. A Ana Clara o conheceu em um bar onde ela trabalhava como garçonete e se apaixonou de forma rápida e intensa. Em semanas, ele era tudo de que ela falava, o charmoso e ambicioso Tiago, que tinha grandes planos e uma personalidade ainda maior. Ele vai começar o próprio negócio, ela falava com entusiasmo. Só precisa de um capital para começar. Quando finalmente conheci o Tiago em um jantar que organizei, algo parecia errado. Ele era bonito de uma forma convencional, com dentes brancos perfeitos e roupas de grife que pareciam caras demais para alguém entre oportunidades, como ele se descrevia. Ele encantava na Ana Clara, completando as frases dela e mantendo o braço de forma possessiva ao redor da cintura dela. O que exatamente é esse negócio que você está planejando? Perguntei na sobremesa. Importação e exportação. Ele respondeu suavemente. Tenho conexões no exterior. É tudo uma questão de quem você conhece. As respostas dele para minhas outras perguntas eram igualmente vagas, escapando de detalhes com uma facilidade praticada. Mais preocupante foi como ele examinava tudo na minha casa com olhos calculistas, fazendo perguntas diretas sobre meu salário e minhas economias. Depois que eles foram embora, a Olivia puxou a minha manga. Eu não gosto dele, mamãe, ela disse simplesmente. Por quê, querida? Ele olha para as nossas coisas de um jeito estranho. E fez a tia Ana Clara chorar no banheiro. Eu ouvi. Eu descartei as preocupações dela como uma intuição de criança misturada com um instinto protetor em relação à tia. Às vezes, adultos têm desentendimentos, expliquei. Isso não significa que ele seja uma pessoa má. Em retrospectiva, eu deveria ter ouvido minha filha de 9 anos em vez de duvidar da percepção dela. Os pedidos da Ana Clara aumentaram depois que o Tiago se tornou uma presença constante na vida dela. Ela precisava de dinheiro para consertar o carro, contas médicas sem plano de saúde e depósitos de segurança para apartamentos, que misteriosamente ela tinha que deixar rapidamente. A gratidão dela era efusiva, mas de curta duração, substituída por novas emergências e necessidades. 2 meses atrás, recebi uma ligação frenética enquanto me preparava para uma importante conferência de negócios de 3 dias em São Paulo. A Ana Clara estava soluçando, mal conseguia se comunicar. O Tiago e eu fomos despejados. Ela chorou. O proprietário não nos avisou, não temos para onde ir. Imediatamente ofereci o meu quarto de hóspedes até que eles encontrassem um novo lugar. Vocês podem ficar o tempo que precisarem, garanti. A dona Lúcia, minha vizinha, vai ajudar com a Olivia enquanto eu estiver na conferência. Na noite anterior à minha viagem, a Ana Clara pediu minha senha do banco. Só para caso haja uma emergência enquanto você estiver fora, ela explicou. E se algo acontecer com a Olivia e precisarmos de dinheiro para o hospital? Eu hesitei. Limites financeiros sempre foram um tópico delicado entre nós. E a Ana Clara era rápida em dizer que eu não confiava nela sempre que eu estabelecia limites. Eu separei um envelope com dinheiro de emergência na minha gaveta de cômoda, respondi. E estarei com meu celular o tempo todo. O rosto dela murchou. Você ainda não confia em mim, depois de tudo. Tenho 30 anos, Giovanna, não sou uma criança. Para evitar uma discussão antes da minha viagem e para provar que eu confiava nela, anotei relutantemente a senha do meu banco e a deixei na bancada da cozinha. Só para uma emergência de verdade, enfatizei, ignorando o desconforto que se instalou no meu estômago.
Enquanto eu dirigia para o aeroporto na manhã seguinte, a Ana Clara e o Tiago acenaram da varanda, a Olívia entre eles, já com uniforme da escola. Se eu soubesse o que aconteceria nas próximas 72 horas, teria dado a volta e retornado. Mas eu não sabia. Simplesmente acenei de volta, gritei um último "Amo vocês" e parti, deixando tudo o que eu valorizava nas mãos da irmã, em quem eu confiava completamente. A conferência de marketing foi excepcionalmente bem. Fiz uma apresentação que impressionou vários clientes em potencial, e meu chefe deu a entender sobre outra possível promoção. Durante os intervalos, ligava para casa para saber da Olívia, que parecia feliz e animada por ter a tia lá. O Tiago está me ensinando truques com cartas. Ela me disse na nossa última ligação. E a tia Ana Clara disse que podemos comer pizza hoje à noite. Parece divertido, querida. Estarei em casa amanhã à tarde e podemos ter uma noite de cinema, só nós duas. Tá bom, mamãe. Amo você infinito. Amo você infinito mais um, respondi, nossa troca habitual. Tudo parecia bem, até que não estava. Na minha terceira e última manhã na conferência, tentei ligar para Ana Clara para confirmar meu horário de chegada. Nenhuma resposta. Mandei uma mensagem, presumindo que ela estava ocupada levando a Olívia para a escola. Ao meio-dia, ainda sem resposta, uma preocupação incômoda começou a crescer. Liguei para a dona Lúcia, que confirmou que tinha levado a Olívia para ir à escola naquela manhã, conforme combinado. A Ana Clara me pediu para ficar com a Olívia depois da escola também. Ela acrescentou. Disse que tinhas alguns compromissos para resolver. Está tudo bem? Tenho certeza de que sim, eu disse, mais para me tranquilizar do que para tranquilizar a ela. Provavelmente é só um problema no celular. Enquanto esperava para embarcar no meu voo de volta para casa, decidi checar minhas contas bancárias, algo que eu não tinha feito durante a agitada conferência. Abri o aplicativo do banco no meu celular, digitei minha senha e observei meu mundo desmoronar em um instante. Meu saldo nas 3 contas era R$0. Pisquei, presumindo que era uma falha técnica ou que eu tinha entrado na conta errada. Saí e entrei novamente. O mesmo resultado. Meu fundo de emergência vazio, o fundo de faculdade da Olívia vazio. Minha poupança para o negócio vazio. R$56 mil sumiram. Minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que derrubei o celular. O anúncio de embarque se tornou um ruído distante enquanto o sangue corria em meus ouvidos. Eu não conseguia respirar. Uma estranha gentil pegou meu celular, a preocupação em seu rosto, enquanto ela perguntava se eu precisava de ajuda médica. De alguma forma, consegui entrar no avião. O voo de 3 horas foi uma tortura, minha mente passando por explicações cada vez mais desesperadas. Deve haver um erro do banco. O celular da Ana Clara quebrou e ela vai explicar tudo. Talvez tenha havido uma falha de segurança e o banco congelou as contas. No fundo, eu sabia que nenhum desses cenários era verdadeiro. Ao pousar em Belo Horizonte, liguei repetidamente para a Ana Clara, enquanto corria para o meu carro. Ainda sem resposta. Dirigi para casa, desrespeitando todos os limites de velocidade, rezando para estar errada sobre o que eu já sabia que havia acontecido. Nossa casa parecia normal por fora. As flores ainda floresciam no jardim da frente, onde a Olívia e eu as tínhamos plantado. A luz da varanda estava acesa, como se esperasse meu retorno, mas algo parecia errado imediatamente. Uma quietude que sugeria vazio. Lá dentro, o quarto de hóspedes da Ana Clara estava limpo, sem roupas no armário, sem produtos de higiene no banheiro, sem bilhete na cama, apenas um leve e persistente cheiro do perfume dela. Liguei para a polícia com as mãos trêmulas, relatando o roubo. O policial que chegou anotou os detalhes com um distanciamento profissional. Fraude de família, infelizmente, é comum, senhora, ele explicou digitando anotações em seu tablet. A senhora tem alguma ideia de para onde sua irmã possa ter ido? Não, sussurrei, a realidade me atingindo com mais força a cada minuto que passava. Eu pensei que a conhecia. A expressão do policial suavizou ligeiramente. Vamos registrar o boletim de ocorrência, mas devo ser sincero. A recuperação nesses casos é difícil, especialmente com membros da família que conhecem suas informações pessoais.
Depois que ele foi embora, eu me sentei imóvel à minha mesa da cozinha, olhando para a parede. O choque era físico. Meu corpo estava frio. Meus pulmões incapazes de se encher completamente. Meu estômago se revirou em nós. Eu tinha confiado na Ana Clara com tudo. Minha casa, minha filha, minha segurança financeira. Em troca, ela tinha levado tudo. Liguei para meus vizinhos, na esperança de que alguém tivesse visto algo. O Sr. João, do outro lado da rua, notou a Ana Clara e o Tiago carregando malas para o carro na noite anterior. Achei que eles estivessem apenas fazendo uma viagem. Ele disse, se desculpando. Eles pareciam com pressa, mas não suspeitos. Eu não conseguia comer, nem dormir, nem processar a magnitude do que havia acontecido. O fundo de emergência destinado a nos proteger em uma crise sumiu. O fundo de faculdade da Olivia, que eu tinha sacrificado tanto para construir, sumiu. A poupança do negócio que representava meus sonhos para o nosso futuro sumiu. Mas, pior do que o dinheiro era a traição. Minha irmãzinha, que eu praticamente criei, que segurou minha mão durante o divórcio, que a Olivia adorava. Como ela pôde fazer isso conosco? Encontrei um único bilhete escondido na gaveta da cozinha, onde eu guardava os menus de entrega de comida. 5 palavras na caligrafia da Ana Clara. Me desculpe, eu tive... Teve que roubar da própria irmã, teve que roubar o futuro da própria sobrinha. Que justificativa possível poderia existir para tal traição? A parte mais difícil ainda estava por vir, contar para Olivia. Como você explica para uma criança de 9 anos que a tia que ela adora roubou nossa segurança? Como você preserva a confiança de uma criança nas pessoas depois de uma traição tão fundamental? Busquei a Olivia na casa da Dona Lúcia naquela tarde, tentando me recompor por causa dela. Um único olhar para o meu rosto e seu sorriso sumiu. O que houve, mamãe? Vamos conversar em casa, querida. Sentada no sofá da nossa sala, tentei encontrar palavras suaves, mas não havia uma maneira gentil de descrever uma realidade tão dura. Filha, algo ruim aconteceu. A tia Ana Clara e o Tiago pegaram o dinheiro das nossas contas de poupança. Tudo? O dinheiro para a faculdade e emergências? A Olivia perguntou, a voz baixa. Sim, eu confirmei. As lágrimas finalmente rompendo. Eles foram embora sem nos dizer. Eu sinto muito, Olivia. Eu confiei nela e ela... Eu não consegui continuar. Soluços me dominaram. Pelo dinheiro perdido, pelo relacionamento destruído, pela minha filha que merecia algo melhor do que aquele caos. Eu falhei em protegê-la, falhei em ver o que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. A Olivia me observou chorar com uma calma estranha, seu rosto jovem mostrando uma maturidade além de sua idade. Então, ela disse as palavras que mudariam tudo. Não se preocupe, mamãe, eu resolvi o problema. Por entre minhas lágrimas, encarei minha filha confusa. O rosto dela estava sério, determinado. Nada do que eu esperava de uma criança que acabara de ser informada de que sua amada tia a tinha traído. O que você quer dizer com resolveu? Perguntei, enxugando os olhos. A Olivia se levantou, foi até o quarto dela e voltou com meu antigo smartphone, um aparelho que eu tinha dado a ela para jogos depois de trocar o meu no ano anterior. Ela se sentou ao meu lado, seus dedinhos navegando para as galerias de fotos com facilidade. Eu nunca gostei do Tiago, ela começou, a voz firme. Ele sorria de um jeito esquisito, não com os olhos. Querida, do que você está falando? Há 2 semanas, eu os ouvi brigando no quarto de hóspedes, quando você estava trabalhando até tarde. O Tiago estava dizendo para tia Ana Clara que eles precisavam de dinheiro rápido, muito dinheiro. O rosto da Olivia se contorceu, relembrando a memória. Fiquei com medo, então comecei a gravá-los no seu celular antigo, sempre que eles estavam aqui e eu por perto. Ela me entregou o celular, mostrando um arquivo de vídeo datado de 10 dias antes. Com as mãos trêmulas, dei o play. O vídeo mostrava minha cozinha de um ângulo incomum, aparentemente escondido atrás do cesto de frutas na bancada. A Ana Clara e o Tiago estavam discutindo em vozes sussurradas, mais intensas. Sua irmã está cheia da grana, o Tiago sibilou. 3 contas com quase 60 mil. Poderíamos usar isso. Não vou roubar da Giovana, a Ana Clara respondeu, parecendo genuinamente horrorizada. Ela me criou. Ela fez tudo por mim.
E agora ela pode morar nesta casa legal enquanto somos despejados de novo. Ela te deve. O rosto bonito do Tiago foi transformado pela ganância, seus olhos frios. Além disso, é pegar emprestado, não roubar. Nós vamos pagar de volta depois que meu negócio der certo. Assisti em silêncio atordoado, enquanto minha irmã balançava a cabeça, insistindo que não me trairia. O vídeo terminou e a Olivia colocou outro, do dia seguinte. Este mostra um ângulo diferente, de trás de uma planta na sala de estar. Fiquei melhor em esconder o celular. A Olivia explicou com uma ponta de orgulho. Nesta gravação, as táticas do Tiago tinham mudado. Não mais exigente, ele estava implorando, com o braço ao redor dos ombros da Ana Clara. Amor, estou com problemas. Eles não são o tipo de cara para quem você pode dizer, desculpa, não tenho. Eles vão me encontrar e não vai ser bonito. A voz dele falhou de forma convincente. Eu nunca te contei isso, mas eles quebraram as pernas do meu irmão por menos dinheiro. O rosto da Ana Clara mostrava medo. Por que você não me contou antes? Quanto você deve? 50 mil. Eu estava tentando te proteger da preocupação. Meu coração afundou. O Tiago estava manipulando a Ana Clara, explorando suas simpatias, e pela expressão no rosto dela no vídeo, estava funcionando. Tem mais, a Olivia disse baixinho, rolando a tela por dezenas de arquivos de vídeo. Eu gravei tudo quando eles estavam aqui. Como você sabia o que fazer? Perguntei, pasma com a perspicácia da minha filha. A Olivia deu de ombros. Daqueles seriados de detetive que a gente assiste. Os vilões sempre falam sobre os planos se você escutar por tempo suficiente. O próximo vídeo mostrava o Tiago no celular em nosso quintal, falando em um tom completamente diferente do que usava com a Ana Clara. Sim, encontrei a vítima perfeita, ele dizia, sorrindo. A irmã tem pelo menos 50 mil guardados, e a melhor parte é que ela confia totalmente na namorada. Vamos limpar tudo e ir para o Paraguai antes que eles saibam o que os atingiu. Meu estômago revirou. O Tiago não estava apenas se aproveitando da Ana Clara de forma oportunista. Ele tinha nos visado desde o início, mas o vídeo mais revelador foi da noite anterior à minha partida para a conferência. Ele mostrava meu quarto filmado, do que parecia ser o esconderijo da Olivia no armário. A Ana Clara estava sentada na minha cama, com a cabeça entre as mãos, enquanto o Tiago andava de um lado para o outro. Não posso fazer isso. A Ana Clara soluçou. A Giovana vai ficar arrasada. A fachada charmosa do Tiago tinha desaparecido completamente. Você não tem mais escolha, ele cortou. Ou ela pede algum dinheiro, ou eu conto para ela sobre Juiz de Fora. A cabeça da Ana Clara se levantou, o rosto pálido. Você não ousaria. Sua irmã perfeita não sabe tudo sobre você, sabe? Como você acha que ela se sentiria sabendo o que você fez lá? A ameaça pairou no ar. Os ombros da Ana Clara caíram em derrota. Tudo bem, mas vamos pagar de volta. Cada centavo. Claro, amor, o que você disser. O sorriso do Tiago era frio, vitorioso. Parei o vídeo, minha mente girando. Juiz de Fora. A Ana Clara nunca tinha me falado sobre Juiz de Fora. Tem mais, a Olivia disse, tirando um pequeno caderno do bolso. Eu anotei a conversa deles quando eles não sabiam que eu estava escutando. O nome verdadeiro do Tiago não é Tiago. É Daniel Ferreira. Ele disse para a tia Ana Clara nunca o chamar assim, mas eu a ouvi usar esse nome quando eles estavam brigando. Olhei para minha filha de 9 anos em descrença. Enquanto eu estava cegamente confiando na minha irmã, a Olivia estava conduzindo uma investigação completa. Tem mais uma coisa, ela disse, pegando o celular de volta e abrindo um aplicativo diferente. Eu configurei seu laptop no quarto de hóspedes como uma câmera de segurança. Eu disse para a tia Ana Clara que precisava para um projeto da escola, mas na verdade eu estava usando aquele programa de espionagem que você instalou quando achou que eu estava jogando demais. A ironia poderia ter me feito rir em outras circunstâncias. O software de monitoramento parental que eu tinha instalado estava agora fornecendo evidências cruciais. A Olivia abriu um vídeo que mostrava o Tiago mexendo nas gavetas da minha mesa, encontrando a senha do banco que eu tinha anotado e tirando uma foto dela com o celular. Mais tarde, no mesmo vídeo, ele abriu meu laptop e acessou minhas contas, anotando todos os detalhes. Eu salvei tudo na sua nuvem, mamãe, a Olivia explicou.
Então, mesmo que eles levassem meu celular, ainda teríamos os vídeos. Abracei minha notável filha, segurando-a com força. Olivia, você é absolutamente incrível, mas por que não me contou o que estava acontecendo? O pequeno corpo dela ficou tenso contra o meu. Eu tentei, mamãe. Eu disse que não gostava do Tiago. Eu disse que ouvi eles brigando, mas você disse que eu estava com ciúmes da tia Ana Clara. A vergonha me invadiu. Ela estava certa. Eu ignorei as preocupações dela, cega demais pelo meu amor pela Ana Clara para ver o que estava acontecendo. Me desculpe por não ter te ouvido. Sussurrei em seu cabelo. Foi errado da minha parte. A Olivia se afastou, sua expressão séria. Tudo bem, mamãe. Adultos também cometem erros. Por isso eu peguei as evidências, para que você acreditasse em mim. Naquele momento, os papéis pareciam estranhamente invertidos. Minha filha me confortando, mostrando sabedoria, enquanto eu me debatia na traição e descrença. O que fazemos agora? A Olivia perguntou, prática como sempre. Respirei fundo, me firmando. Minha filha de 9 anos nos deu uma chance de lutar para recuperar o que foi roubado. Agora era a minha vez de ser a mãe que ela merecia. Agora, eu disse com uma nova determinação. Levamos todas essas evidências para a polícia e encontramos a tia Ana Clara e o Tiago antes que eles gastem todo o nosso dinheiro. Na manhã seguinte, liguei para a delegacia e pedi para falar com um detetive sobre as evidências que tínhamos reunido. Em vez da resposta desinteressada que eu tinha recebido no dia anterior, desta vez, fomos instruídas a ir imediatamente. A Olivia insistiu em levar todo o seu kit de investigação. O celular, o caderno e uma pasta onde ela tinha imprimido capturas de tela dos vídeos principais. A detetive Camila Santos era uma mulher perspicaz, na casa dos 40 anos, que me lembrava as professoras duronas que eu mais respeitava na escola. Ela nos recebeu em seu escritório, dando um sorriso genuíno para Olivia. Entendi que você reuniu algumas evidências, ela disse, direcionando suas palavras para minha filha com uma seriedade apropriada. A Olivia assentiu solenemente e abriu sua pasta. Tenho documentação em vídeo, áudio e escrita, ela respondeu, suando como uma miniatura de agente federal. Em outras circunstâncias, eu poderia ter rido de sua formalidade. Durante a próxima hora, mostramos à detetive Camila tudo o que a Olivia havia reunido. Ela assistiu aos vídeos com crescente interesse, pausando ocasionalmente para fazer anotações ou fazer perguntas para esclarecer. Quando chegamos ao vídeo em que o Tiago mencionou seu nome verdadeiro, ela se endireitou na cadeira. Daniel Ferreira, ela repetiu, digitando algo em seu computador. Deixe-me verificar algo. Um momento depois, ela virou o monitor em nossa direção. A tela mostrava uma foto de registro policial do Tiago, ou melhor, de Daniel, parecendo significativamente menos elegante do que o homem charmoso que havia entrado em nossas vidas. Daniel Ferreira tem um histórico e tanto, a detetive Camila explicou. Fraude, roubo de identidade, esquemas de golpes. Ele é procurado em 3 estados por golpes semelhantes: visar mulheres, geralmente através de suas parentes ou amigas, ter acesso às finanças e depois desaparecer com o dinheiro. Ele já fez isso antes. O quê? Minha voz soou oca, até para os meus próprios ouvidos. Muitas vezes. A especialidade dele é encontrar mulheres vulneráveis, ganhar a confiança delas e depois usá-las para ter acesso aos recursos da família delas. A expressão dela suavizou ligeiramente. Sua irmã não é a primeira a cair na manipulação dele, Sra. Silva. A senhora consegue encontrá-los? A Olivia perguntou, inclinando-se para a frente ansiosamente. Com essas evidências, absolutamente. Podemos emitir alertas, congelar contas e coordenar com outras jurisdições. A detetive Camila olhou diretamente para Olivia. Você fez um trabalho excepcional aqui, mocinha. A maioria dos adultos não teria sido tão completa ou tão rápida no raciocínio. A Olivia sorriu com orgulho, sentando-se mais reta na cadeira. Precisaremos de depoimentos formais de vocês duas. A detetive continuou. E eu vou querer cópias de todas essas evidências, mas estou confiante de que podemos construir um caso sólido. Ao sairmos da delegacia, senti os primeiros sinais de esperança. O dinheiro ainda poderia ter sumido, mas pelo menos a Ana Clara e o Tiago ou Daniel não sairiam impunes. 3 dias depois, a detetive Camila ligou com notícias.
Eles rastrearam a atividade no meu cartão de crédito até um hotel em Foz do Iguaçu. A polícia local estava se preparando para fazer uma prisão, mas precisava que eu confirmasse alguns detalhes primeiro. Acreditamos que eles já gastaram uma parte significativa do dinheiro, ela me avisou, mas talvez possamos recuperar o que sobrou. Naquela noite, enquanto a Olivia e eu estávamos jantando, meu celular tocou com um número desconhecido. Quando atendi, a voz da Ana Clara explodiu pelo alto-falante, tão alta que tive que afastar o celular da orelha. Como você pôde, Giovanna? Como você pôde mandar a polícia atrás da sua própria irmã? Ela estava gritando, suas palavras um pouco emboladas. Eles prenderam o Tiago no cassino, estão do lado de fora do nosso quarto de hotel agora. Coloquei o celular no viva-voz para não ter que segurá-lo. Minhas mãos de repente tremendo. Você roubou 56 mil reais de mim, Ana Clara, da sua sobrinha. O que você esperava que eu fizesse? Ele precisava do dinheiro. Eles iam machucá-lo. Você não tem ideia do que fez. O que eu fiz? O absurdo da acusação dela quebrou algo dentro de mim. Você esvaziou minhas contas de poupança. Você pegou o fundo de faculdade da Olivia. O Tiago disse que nós pagaríamos de volta, era só temporário. Eu ri amargamente. Foi isso que ele te disse enquanto estava planejando a fuga para o Paraguai? Enquanto ele estava te chamando de vítima perfeita? Houve um momento de silêncio. Do que você está falando? Seu namorado é um golpista, Ana Clara. O nome dele nem é Tiago, é Daniel Ferreira. Ele é procurado em 3 estados por enganar mulheres exatamente como você. Você está mentindo, ela sibilou, mas a incerteza tinha invadido sua voz. A polícia me mostrou o histórico dele. É isso que ele faz, Ana Clara. Ele encontra mulheres, as usa para ter acesso ao dinheiro da família delas e depois desaparece. Você não é especial para ele. Você é apenas uma ferramenta. Cala a boca, ela gritou. Você está com ciúmes porque finalmente alguém me ama mais do que ama você. Você sempre teve tudo. A casa legal, a filha perfeita, a carreira de sucesso. O que eu tenho? Nada. As palavras dela me atingiram como golpes físicos. Era assim que ela realmente via nosso relacionamento. Como uma competição? Eu coloquei minha vida inteira em espera por você, eu disse baixinho. Eu desisti da faculdade para te criar. Eu te ajudei financeiramente mais vezes do que posso contar. Eu te recebi na minha casa, confiei em você com minha filha e agora você arruinou minha vida. A voz dela falhou. O Tiago vai para a prisão por sua causa. O Tiago arruinou sua vida. Eu a corrigi. E você o ajudou a arruinar a minha. Quanto do nosso dinheiro sobrou, Ana Clara? Uma pausa. Não sei. O Tiago cuidava do dinheiro. Quanto vocês gastaram? Outra pausa, mais longa desta vez. Uns 30 mil. O Tiago estava numa maré de sorte no cassino. Ele disse que íamos dobrar, depois triplicar. 30 mil reais. Gastos em 3 dias, mais da metade de tudo o que eu tinha economizado. A polícia está batendo na porta. A Ana Clara disse de repente, a voz menor. O que eu faço, Gel? O apelido de infância quase me quebrou. Por um segundo, vi a menininha que me seguia para todos os lados, que confiava em mim para manter os monstros longe. Conte a verdade. Eu a aconselhei, minha voz firme, apesar das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Tudo. Vão me prender também? Provavelmente. Não posso ir para a cadeia. Por favor, Jael, diga a eles que eu não sabia. Diga a eles que o Tiago me forçou. Ele forçou um longo silêncio. Não exatamente, mas ele disse coisas sobre Juiz de Fora. Ele ameaçou te contar o que aconteceu em Juiz de Fora. Ana Clara, não posso. A voz dela rachou. A polícia está entrando. Tenho que ir. Ana Clara, espere! Mas a linha ficou muda. Sentei-me, olhando para o celular, a pergunta sem resposta pairando no ar. O que tinha acontecido em Juiz de Fora? Que poder isso dava ao Tiago sobre minha irmã? A Olivia, que tinha escutado a conversa em silêncio, colocou sua mãozinha sobre a minha. A tia Ana Clara parece assustada, ela observou. Ela está assustada, concordei. Ela fez escolhas terríveis e agora tem que enfrentar as consequências. Ela vai para a cadeia como o Tiago? Eu hesitei, sem saber como explicar as complexidades do sistema legal para uma criança de 9 anos. Não sei, querida. Depende de muitas coisas, incluindo se ela contar a verdade sobre o que aconteceu. A Olivia assentiu solenemente.
Ela deveria contar a verdade. É o que você sempre diz que é o mais importante. Da boca das crianças, como dizem, a simplicidade da bússola moral da minha filha de alguma forma tornou toda a situação mais clara. A verdade era, de fato, o que mais importava agora. Não apenas para as consequências legais, mas para qualquer esperança de curar a confiança quebrada entre minha irmã e eu. Mais tarde, naquela noite, a detetive Camila ligou novamente. O Tiago tinha sido preso por várias ordens de prisão pendentes. A Ana Clara estava sendo detida como cúmplice, mas estava cooperando com as autoridades. Eles haviam recuperado aproximadamente R$ 26 mil do cofre do hotel, menos da metade do que havia sido levado, mas mais do que eu tinha ousado esperar. Precisaremos que a senhora vá para Foz do Iguaçu para fazer uma identificação formal e um depoimento, ela explicou. O promotor de lá vai querer conversar com a senhora sobre apresentar queixa contra sua irmã, apresentar queixa contra a Ana Clara. As palavras pareciam surreais. Esta era minha irmãzinha, a garota cujos joelhos ralados eu enfaixei, cujos pesadelos eu acalmei, cuja formatura eu assisti com lágrimas de orgulho. Como chegamos a este ponto? Enquanto eu estava acordada naquela noite, pensei nas acusações da Ana Clara. Eu realmente tinha tudo enquanto ela não tinha nada? Da minha perspectiva, eu tinha me sacrificado infinitamente por ela, colocado as necessidades dela antes das minhas repetidas vezes. Mas talvez, do ponto de vista dela, eu fosse a irmã bem-sucedida que tinha tudo resolvido, que estava sempre dizendo o que fazer. Sempre a responsável, a quem ela nunca conseguiria se igualar. A verdade, provavelmente, estava em algum lugar no meio. Mas entender a perspectiva dela não justificava o que ela tinha feito. R$ 56 mil representavam anos de economia cuidadosa. Incontáveis pequenos sacrifícios feitos para o futuro da Olivia. Pegar isso não era apenas roubar dinheiro. Era roubar segurança, oportunidade, sonhos. Na manhã, eu precisaria reservar voos para Foz do Iguaçu, arranjar para Olivia ficar com a dona Lúcia e me preparar para encarar minha irmã do outro lado de uma mesa de interrogatório. Mas por enquanto, eu simplesmente deixei as lágrimas virem, lamentando o relacionamento que eu pensei que tínhamos e enfrentando a dolorosa realidade do que realmente existia entre nós. A sede da Polícia Civil de Foz do Iguaçu não se parecia em nada com as delegacias aconchegantes retratadas em seriados de TV para a família. Era imponente e estéril, com uma iluminação fluorescente e dura que acentuava as olheiras sob meus olhos. Eu mal tinha dormido no voo noturno, minha mente repassando memórias da Ana Clara como criança, como adolescente e finalmente como a mulher que tinha me traído tão completamente. A promotora designada para o caso, a doutora Maria Vasquez, me encontrou em uma sala de conferências. Ela era rápida e eficiente, expondo as evidências contra o Tiago, Daniel Ferreira e a Ana Clara. O Sr. Ferreira está enfrentando múltiplas acusações criminais em várias jurisdições. Ela explicou. Dado seu histórico, ele está prestes a ter uma pena de prisão significativa. A situação de sua irmã é mais complicada. Complicada como? Perguntei, segurando a xícara de café que o departamento ofereceu, que tinha gosto de ter sido feito na semana passada. Ela é ré primária e está cooperando. Ela alega que o Ferreira a manipulou e a ameaçou, o que pode ser parcialmente verdade com base no histórico dele. No entanto, as evidências que sua filha reuniu mostram claramente que ela finalmente fez uma escolha consciente de participar. Meu peito se apertou com a menção das evidências da Olivia. O trabalho de detetive da minha filha de 9 anos era agora parte de uma acusação criminal. Quais são as acusações dela? Grandes furtos, fraude, roubo de identidade, embora a última talvez não se aplique, já que ela tinha autorização para estar em sua casa. Ela pode pegar até 5 anos, potencialmente mais com fatores agravantes. 5 anos. Minha irmã na prisão até os 35 anos. O pensamento me deixou fisicamente doente. Existe alguma alternativa? Perguntei hesitantemente. A doutora Vasquez me examinou pensativamente. A senhora está considerando não apresentar queixa? Eu não sei, admiti. Ela é minha irmã. Crescemos juntas. Eu praticamente a criei depois que nossos pais se divorciaram. Fraude de família é o tipo mais difícil, Sr. Silva.
A doutora Vasquez disse, seu comportamento profissional suavizando ligeiramente. Mas também é o mais prejudicial. Sua irmã traiu sua confiança da forma mais fundamental. Eu sei, no entanto, ela continuou, há uma possibilidade. Se sua irmã concordar em testemunhar contra o Ferreira e fornecer informações sobre outras atividades criminosas dele, poderíamos potencialmente oferecer um acordo judicial com acusações reduzidas. Como seria isso? Possivelmente 18 meses em uma instituição de segurança mínima, além de liberdade condicional e ordens de restituição, mas isso depende inteiramente do quão valioso for o testemunho dela e de seu nível de cooperação. 18 meses ainda parecia uma eternidade, mas era melhor do que 5 anos. E a restituição significava que ela eventualmente teria que pagar o que foi levado. Posso vê-la? Perguntei. A doutora Vasquez fez uma ligação, e 30 minutos depois, fui levada a uma pequena sala com uma mesa de metal aparafusada ao chão. Quando trouxeram a Ana Clara, eu mal a reconheci. Seu cabelo geralmente perfeito caía liso ao redor de seu rosto pálido. As roupas de grife foram substituídas por um macacão laranja que a fazia parecer pequena e vulnerável. Sem maquiagem, ela parecia mais jovem, mais parecida com a irmã que eu me lembrava. Geo, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não achei que você viria. Eu precisava de respostas. Respondi, mantendo minha voz neutra, apesar das emoções que borbulhavam dentro de mim. Sentamo-nos, uma de frente para a outra, um abismo mais largo do que a mesa de metal entre nós. Eles prenderam o Tiago, ela disse desnecessariamente. Ele tinha documentos falsos no quarto de hotel, passaportes com nomes diferentes. O nome dele é Daniel, eu a lembrei. E sim, a detetive Camila me disse que ele é procurado em vários estados. O rosto da Ana Clara se desfez. Eu não sabia. Juro que não sabia quem ele realmente era. Talvez não no começo, eu cedi. Mas você sabia o que estava fazendo quando pegou meu dinheiro. O fundo de faculdade da Olivia, Ana Clara. O futuro dela. Ela se encolheu com a menção da Olivia. Como ela está? Confusa, magoada. Ela te amava, sabia, te idolatrizava. A Ana Clara cobriu o rosto com as mãos. Eu arruinei tudo. Sim, eu concordei, não suavizando o golpe. Você arruinou. O que eu preciso saber é por quê. O que aconteceu em Juiz de Fora que o Tiago podia usar contra você? As mãos dela caíram, os olhos arregalados. Como você sabe sobre Juiz de Fora? Eu ouvi você mencionar no celular e os vídeos da Olivia pegaram o Tiago ameaçando me contar sobre isso. O que você fez de tão terrível? A Ana Clara olhou para o guarda parado na porta, depois se inclinou para a frente, abaixando a voz. Há 2 anos eu estava em Juiz de Fora com alguns amigos. Estávamos nesse clube e eu conheci um cara. Ele era mais velho, bem-sucedido. Nos demos bem, fomos para o hotel dele. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Na manhã seguinte, notei a aliança dele na bancada do banheiro. Ele a tinha tirado no clube. Quando o confrontei, ele me ofereceu dinheiro para eu ficar quieta. 10 mil reais. Eu estava falida, prestes a ser despejada. A voz dela sumiu. Você pegou. Eu completei por ela. Ela assentiu miseravelmente. Ficou pior. Ele começou a ligar, querendo me ver sempre que estava na cidade, oferecendo mais dinheiro a cada vez. Isso continuou por meses, até que finalmente bloqueei o número dele e me mudei. Você estava o chantageando, eu afirmei secamente. Eu não via assim na época. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas pagando por companhia. Ela riu amargamente. Eu não era melhor do que uma... Não, eu a interrompi. Não se trata disso. O Tiago descobriu de alguma forma. Ele tinha esse jeito de me fazer contar coisas e depois usá-las contra mim. Ele disse que se eu não o ajudasse a pegar seu dinheiro, ele te contaria tudo. Que você ficaria enojada comigo. Que eu te perderia para sempre, você e a Olivia. Então, em vez disso, você escolheu nos roubar. Eu acreditei nele quando ele disse que pagaríamos de volta. Os olhos dela suplicavam por compreensão. Ele me mostrou retornos de investimento, planos de negócios. Tudo parecia legítimo. Quando percebi o que realmente estava acontecendo, já estávamos em Foz do Iguaçu e ele estava jogando fora milhares no cassino. Estudei o rosto da minha irmã, procurando a verdade. Ela estava mentindo agora para se salvar?
Ou ela tinha sido genuinamente manipulada por um golpista experiente? A resposta provavelmente estava em algum lugar no meio. Não inocente, mas talvez não tão calculista quanto eu temia. A promotoria está te oferecendo um acordo, eu disse finalmente. Testemunhe contra o Tiago, o Daniel, e eles reduzirão as acusações. 18 meses em vez de 5 anos. A esperança brilhou nos olhos dela. Você faria isso por mim? Depois do que eu fiz? Não estou fazendo por você, eu esclareci. Estou fazendo porque te enviar para a prisão por 5 anos não vai trazer meu dinheiro de volta. Assim, você cumprirá menos tempo e terá que fazer a restituição. O rosto dela murchou com minha lógica fria. Eu entendo. Você entende? Porque eu preciso que você compreenda completamente o que você fez, Ana Clara. Você não apenas pegou o dinheiro. Você traiu minha confiança completamente. Você partiu o coração da Olivia. Você danificou nossa família de uma maneira que talvez nunca se cure. As lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Promessas suas não significam muito agora, eu disse, me levantando. Aceite o acordo. Coopere totalmente. Pague de volta cada centavo que puder. Esse é o único caminho que vejo agora. Jel, espere, ela chamou enquanto eu me virava para sair. Você acha que um dia vai me perdoar? Eu parei na porta, a pergunta pairando pesadamente entre nós. Eu não sei, respondi honestamente. Agora não consigo nem imaginar. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. Com apenas R$26 mil recuperados, eu estava enfrentando uma crise financeira. Meu fundo de emergência estava esgotado. A poupança para a faculdade da Olivia quase zerada. Tive que aceitar projetos como freelancer nos fins de semana, só para conseguir pagar as contas, muitas vezes trabalhando até meia-noite depois que a Olivia estava dormindo. Meus colegas de trabalho, ao saberem o que aconteceu, organizaram uma vaquinha surpresa que me fez chorar. Fundo de Emergência Familiar para a Giovanna e a Olivia. Era o nome da campanha online que eles criaram, que arrecadou quase R$7 mil de colegas, clientes e até concorrentes da nossa área. A bondade deles foi um ponto de luz em um momento tão sombrio. A Olivia, criança notável que ela era, nunca reclamou das nossas circunstâncias repentinamente mais apertadas. Nada de noites de pizza semanais, sem acampamento de verão este ano, menos roupas novas. Ela aceitou cada mudança com uma maturidade que me impressionava e me preocupava ao mesmo tempo. Nenhuma criança de 9 anos deveria ter que ser tão adulta. Eu combinei para ela ver a orientadora da escola, preocupada com o impacto psicológico da traição da tia. A doutora Patrícia, a orientadora, me garantiu que a Olivia estava processando a situação notavelmente bem. Ela se sentia empoderada pelo papel que teve em resolver o crime. A doutora Patrícia explicou durante nossa conversa. Em vez de se sentir vitimada, ela se vê como a heroína da história. Mas isso é saudável? Eu me preocupei. Ela não deveria estar mais chateada. As crianças são resilientes, Sra. Silva. E a Olivia tem um forte senso de justiça. Ela está magoada com as ações da tia, claro, mas está focada no fato de que os vilões foram pegos. Essa é, na verdade, uma resposta muito saudável. Eu desejava poder dizer o mesmo sobre meu próprio estado emocional. Oscilava entre a raiva e a tristeza. Às vezes, acordando no meio da noite de sonhos, onde a Ana Clara e eu éramos crianças novamente, inocentes e inseparáveis. Outras vezes, me pegava checando obsessivamente minhas contas bancárias, paranoica com mais roubos apesar das senhas alteradas e das medidas de segurança adicionadas. A Ana Clara ligou da cadeia 3 semanas após a prisão dela. Eu quase não aceitei a ligação a cobrar, mas algo, talvez o hábito ou a preocupação de irmã que ainda persistia, me fez concordar. Eu aceitei o acordo, ela disse sem rodeios. Vou testemunhar contra o Tiago, Daniel, o que quer que seja o nome dele. Bom, respondi sem saber mais o que dizer. Eles vão me transferir para uma unidade em Minas Gerais no próximo mês para cumprir minha sentença. 18 meses, como você disse, e estarei em liberdade condicional depois, com pagamentos de restituição. Eu assenti, depois percebi que ela não podia me ver. Isso é bom. Geo, eu preciso te ver antes de eles me transferirem. Por favor, há coisas que preciso dizer pessoalmente. Meu primeiro instinto foi recusar.
O que ela poderia dizer que faria alguma diferença? Mas a crueza em sua voz me fez parar. Vou pensar sobre isso, eu disse finalmente. E a Olivia, eu poderia vê-la também? Só uma vez? Absolutamente não, eu disse firmemente. Você já fez danos suficientes lá. A ligação terminou logo depois, deixando-me com uma decisão a tomar. Eu devia a Ana Clara uma última visita? Eu precisava disso para o meu próprio fechamento. As perguntas me atormentaram por dias até que finalmente me decidi. Eu a veria mais uma vez antes da transferência, não por causa dela, mas por minha causa, para olhar minha irmã nos olhos e tentar entender como chegamos a esse lugar quebrado, para procurar por qualquer possibilidade de redenção, por mais distante que fosse. A detenção municipal parecia ainda mais sombria sob a luz da manhã. Eu tinha escolhido uma visita em um dia de semana, deixando a Olivia com a dona Lúcia depois da escola, em vez de submetê-la àquele lugar. O guarda me acompanhou até a mesma sala de reuniões estéril, onde eu tinha visto a Ana Clara 3 semanas antes. Quando ela entrou, notei mudanças sutis. O macacão dela estava mais folgado em sua silhueta, sugerindo perda de peso. Olheiras escuras sombreavam seus olhos, mas sua expressão estava mais calma, mais serena do que antes. Obrigada por ter vindo, ela disse, sentando-se à minha frente. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não, admiti. Sentamo-nos em um silêncio desconfortável por um momento. 28 anos de história compartilhada, de repente insuficientes para uma conversa. Eu tenho visto uma terapeuta aqui, a Ana Clara finalmente disse. Faz parte do programa de pré-sentença. Tem sido esclarecedor. De que maneira? Ela traçou um padrão na mesa de metal com o dedo. Temos conversado sobre padrões. Como eu passei a vida inteira me definindo em relação a você. Eu franzi a testa. O que isso significa? Quando éramos crianças, depois que mamãe e papai se separaram, você se tornou tudo para mim. Mãe, irmã, melhor amiga. Você era perfeita aos meus olhos. Responsável, inteligente, organizada, tudo o que eu não era. Eu só estava fazendo o que precisava ser feito, eu disse, desconfortável com a caracterização dela. Eu sei disso agora. Mas naquela época, eu te coloquei em um pedestal. E à medida que fui crescendo, comecei a me ressentir disso. Me ressentir de você? Porque não importava o que eu fizesse. Eu não conseguia me igualar. As palavras feriram, mas continham uma ponta de verdade que eu não podia negar. Então, comecei a me rebelar, ela continuou, fazendo escolhas que eu sabia que você não aprovaria, fazendo coisas especificamente porque elas te desapontariam. Era infantil e estúpido, mas era a única maneira que eu sabia de estabelecer minha própria identidade. Roubando de mim? Eu não consegui conter a acidez da minha voz. Não, isso foi diferente. Isso foi... Ela parou, parecendo lutar consigo mesma. Foi o ponto culminante de anos de más decisões, de escolher homens que eram empolgantes, mas péssimos para mim, de querer atalhos para a estabilidade pela qual você trabalhou tão duro. Estudei o rosto da minha irmã, vendo vislumbres da menininha que me seguia para todos os lados, misturados com a mulher problemática que ela havia se tornado. Quando conheci o Tiago, o Daniel, pensei que ele fosse diferente. Charmoso, ambicioso, interessado em mim por quem eu era, e não pelo que eu poderia fazer por ele. Eu estava tão desesperada para ser amada que ignorei todos os sinais de alerta. Houve muitos, observei secamente. Tantos, ela concordou com um sorriso triste. Mas o maior deles foi como ele abriu uma brecha entre você e eu, como ele me isolou da única pessoa que sempre esteve lá para mim. Tática clássica de abusador, eu disse, lembrando artigos que eu tinha lido sobre manipulação em relacionamentos. Minha terapeuta disse a mesma coisa. A Ana Clara se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os meus diretamente. Geo, o que eu fiz foi imperdoável. Não estou pedindo perdão. Eu não o mereci. Mas eu preciso que você saiba que estou genuína e profundamente arrependida. Não apenas pelo dinheiro, mas por trair sua confiança, por magoar a Olivia, por jogar fora tudo o que você fez por mim. A sinceridade em sua voz me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, desvios, talvez até mesmo culpa. Em vez disso, eu estava ouvindo o que soava como remorso genuíno. O dinheiro,
Eu comecei. Vou pagar de volta cada centavo, ela interrompeu. Já combinei com a promotora para que deduzam do meu salário na prisão e de ganhos futuros até que seja totalmente pago. Levará anos, mas farei isso. Não farei isso. Não se trata apenas do dinheiro, Ana Clara. Eu sei, ela deu um suspiro trêmulo. Trata-se do fato de que eu destruí nosso relacionamento, de que eu magoei as duas pessoas que mais amo no mundo, de que eu escolhi um golpista em vez da minha própria irmã e sobrinha. Lágrimas encheram seus olhos, mas não caíram. Não espero que você acredite em mim agora. Palavras são baratas, especialmente de alguém que mentiu tanto quanto eu, mas vou te provar isso dia após dia, ano após ano, pelo tempo que for preciso. Mesmo que você nunca mais fale comigo depois de hoje, vou consertar isso de alguma forma. Eu me recostei, absorvendo as palavras dela. Havia uma convicção nelas que eu não tinha ouvido da Ana Clara antes. Não as promessas desesperadas de alguém tentando escapar das consequências, mas a determinação ponderada de alguém as enfrentando de frente. O julgamento do Tiago é no próximo mês, eu disse, mudando um pouco de assunto. Você vai testemunhar? Sim, sobretudo. Juiz de fora, os esquemas, como ele visou outras mulheres, o que eles precisarem. Ela fez uma pausa. Ele tem me escrito cartas da cadeia. Ameaçadoras no início, depois se desculpando, depois prometendo que ainda podemos ficar juntos quando tudo isso acabar. E eu não estou respondendo. Minha terapeuta diz que faz parte do ciclo, me manter emocionalmente envolvida, manter o controle mesmo da cadeia. Eu cansei de ser controlada. Pela primeira vez desde que descobri o roubo, senti um lampejo de esperança por minha irmã. Não perdão. Isso ainda era uma perspectiva distante demais. Mais esperança de que talvez ela estivesse finalmente confrontando os padrões que a levaram até ali. Como a Olivia está? A Ana Clara perguntou timidamente. Ela é resiliente, está indo bem na escola. A orientadora diz que ela está processando tudo de forma saudável. Eu hesitei, então adicionei. Ela pergunta sobre você às vezes. Os olhos da Ana Clara se arregalaram. Ela pergunta? Ela quer saber se você está bem, se está arrependida do que fez. E o que você diz a ela? A verdade? Que você fez escolhas muito ruins que magoaram muitas pessoas. E agora você tem que enfrentar as consequências. Mas que sim, eu acho que você está arrependida. Uma lágrima finalmente escapou, escorrendo pela bochecha da Ana Clara. Obrigada por isso. Por não me retratar como um monstro para ela. Você é a tia dela. Ela te ama, apesar de tudo. As crianças têm uma capacidade incrível de amar, mesmo quando os adultos não merecem. Eu a verei de novo algum dia? A pergunta foi quase inaudível. Eu não sei, Ana Clara. Isso depende de muitas coisas. De você, dela, de como os próximos anos se desenrolarem. Não vou forçá-la de forma alguma quando chegar a hora. Ela assentiu, aceitando este futuro incerto como a melhor resposta que eu poderia dar. Quando o guarda indicou que nosso tempo estava quase no fim, a Ana Clara esticou a mão sobre a mesa, parando um pouco antes de tocar na minha. Há mais uma coisa que preciso dizer, ela começou. Algo em que eu e minha terapeuta temos trabalhado. Preciso assumir total responsabilidade, sem desculpas. Ela endireitou os ombros. Eu roubei de você. Eu traí sua confiança. Eu magoei sua filha. Essas foram minhas escolhas, independentemente da influência do Tiago. Só eu sou responsável pelo que fiz e aceitarei quaisquer consequências que vierem disso, legais e pessoais. As palavras pareciam ensaiadas, mas sinceras. Um exercício terapêutico transformado em uma responsabilidade genuína. Obrigada por dizer isso, eu disse baixinho. Isso importa. Enquanto me levantava para sair, a Ana Clara permaneceu sentada, as mãos cruzadas na frente dela. Você vai me escrever? Ela perguntou. Só ocasionalmente. Me conte como você e a Olivia estão. Eu parei na porta. Vou pensar sobre isso. Não era uma promessa, mas também não era uma recusa. Por enquanto, era tudo o que eu podia oferecer. Fiel à sua palavra, a Ana Clara testemunhou contra o Tiago no mês seguinte. O julgamento dele revelou um padrão de crimes que abrangia quase uma década. Múltiplas identidades, inúmeras vítimas, centenas de milhares de reais roubados de mulheres vulneráveis e suas famílias.
Com o testemunho da Ana Clara e as evidências de outras vítimas, ele foi sentenciado a 12 anos em uma prisão federal. A Ana Clara começou sua sentença de 18 meses em uma instituição de segurança mínima em Minas Gerais. Fiel à sua palavra, ela escrevia regularmente. Cartas que eu não respondia no início, depois comecei a ler e, finalmente, meses depois, comecei a responder com breves atualizações sobre nossas vidas. O processo de cura foi lento e doloroso. Alguns dias, a raiva voltava com força total, especialmente quando o estresse financeiro me atingia mais duramente. Em outros dias, me pegava sentindo falta da irmã que eu pensava ter. A pessoa que eu acreditava que a Ana Clara era antes da traição. A terapia ajudou, tanto para a Olivia quanto para mim. O tempo também ajudou. As arestas afiadas da traição gradualmente se embotaram, não exatamente em perdão, mas em um tipo de aceitação. O que havia acontecido não podia ser desfeito. A questão era como seguir em frente. 1 ano após a prisão da Ana Clara, nossas vidas encontraram um novo normal. Eu tinha recebido uma promoção significativa no trabalho, em parte devido a um grande cliente que eu havia conquistado através de um dos meus projetos como freelancer nos fins de semana. A Olivia estava prosperando na escola, sua breve carreira de detetive tendo despertado um interesse em ciência da computação e tecnologia. Ela se juntou a um clube de programação e passava horas criando jogos e programas simples. Os pagamentos de restituição do trabalho da Ana Clara na prisão eram pequenos, mas constantes. Combinados com o que havia sido recuperado inicialmente e meu salário aumentado, estávamos reconstruindo lentamente nossa segurança financeira. Levaria anos para nos recuperarmos completamente, mas a crise aguda tinha passado. Em uma tarde quente de sábado, recebi uma carta diferente das outras que a Ana Clara havia enviado. Esta continha um pequeno cartão feito à mão, cuidadosamente confeccionado com materiais disponíveis na prisão, desenhos a lápis de cor e flores de origami para a Olivia. O envelope especificava: se você achar apropriado. Dentro, a Ana Clara havia escrito uma mensagem simples. Querida Olivia, sinto muito pela mágoa que causei a você e a sua mãe. Você foi corajosa e inteligente e fez a coisa certa. Estou trabalhando duro para me tornar alguém digna de conhecê-la novamente um dia. Com amor, sua tia Ana Clara. Mostrei a carta a Olivia naquela noite, observando seu rosto cuidadosamente enquanto ela a lia. O que você acha? Perguntei quando ela terminou. Acho que a tia Ana Clara está realmente arrependida, ela disse pensativamente. Posso responder a ela? A pergunta me pegou de surpresa. Você quer? A Olivia assentiu. Não muito, apenas para dizer a ela que recebi o cartão. Está tudo bem? Eu considerei o pedido. A orientadora tinha me aconselhado a seguir a liderança da Olivia em relação ao contato com a Ana Clara, enfatizando que forçar a comunicação ou a separação poderia ser prejudicial. Sim, decidi. Você pode escrever uma carta curta se quiser. Eu vou ler antes de enviarmos. Tudo bem. Ela me abraçou com força. Mamãe, você ainda está brava com a tia Ana Clara? Eu acariciei o cabelo dela, considerando minha resposta com cuidado. Ainda estou magoada com o que ela fez, mas não estou tão brava quanto estava. Ela está tentando consertar as coisas, e isso importa. Ela vai morar com a gente de novo quando sair da cadeia? Não, querida, isso não vai acontecer. Mas talvez um dia a gente possa vê-la ocasionalmente em um lugar público, com supervisão no início, se ela continuar a mostrar que mudou. A Olivia pareceu satisfeita com essa resposta, aceitando a complexa realidade com a adaptabilidade que as crianças muitas vezes mostram. Nos meses que se seguiram, uma comunicação tímida se desenvolveu. Cartões e cartas trocadas em aniversários e feriados, breves atualizações compartilhadas através de bilhetes cuidadosamente compostos. Não era exatamente perdão, mas era algo. Uma pequena ponte sendo reconstruída sobre um abismo de traição. A Ana Clara foi libertada após cumprir seus 18 meses. Conforme exigido por sua liberdade condicional, ela se mudou para uma casa de apoio, arranjou um emprego em um restaurante local e continuou a terapia. Seus pagamentos de restituição aumentaram com a renda de garçonete e gorjetas. 6 meses após a libertação dela, nos encontramos em um parque perto da minha casa, território neutro, público e seguro.
A mulher que se aproximou de nosso banco parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Minha irmã, mais humilde, suas roupas de grife substituídas por jeans simples e um suéter. Sua maquiagem, antes perfeita, agora era mínima e discreta. Nossa conversa foi estranha, cheia do peso de tudo o que havia acontecido. A Olivia, mais resiliente do que qualquer uma de nós, quebrou a tensão mostrando a Ana Clara seu último projeto de programação em um tablet. O jogo simples que ela havia criado, onde um personagem detetive coletava pistas para resolver mistérios, trouxe risadas surpresas de todas nós. Aquele encontro não restaurou magicamente nosso relacionamento. Nada poderia apagar a traição ou reconstruir instantaneamente a confiança quebrada de forma tão completa. Mas foi um começo, um passo cauteloso em direção a algo novo. Não a confiança cega de antes, mas uma conexão cautelosa, com os olhos bem abertos, construída sobre responsabilidade em vez de obrigação. Através dessa jornada dolorosa, aprendi lições que nunca esperei. Que às vezes as pessoas mais próximas de nós podem causar as feridas mais profundas. Que o perdão não é uma única decisão, mas uma escolha diária. Que limites não são egoístas, mas necessários para relacionamentos saudáveis. E, o mais importante, que ouvir os instintos de uma criança de 9 anos pode ser a escolha mais sábia de todas. Também aprendi que família não é definida pela aceitação incondicional de comportamentos prejudiciais, mas pela coragem de responsabilizar aqueles que amamos, ao mesmo tempo em que se deixa espaço para uma mudança genuína. O amor verdadeiro às vezes significa se afastar até que a cura possa acontecer para ambas as partes. Hoje, 3 anos após aquela terrível descoberta, a Ana Clara e eu falamos mensalmente. Ela está fazendo pagamentos de restituição constantes e construindo uma nova vida, modesta, mas honesta. A Olivia a vê ocasionalmente, sempre com a minha presença. A confiança retorna em incrementos microscópicos, conquistada através de ações consistentes em vez de promessas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se a Olivia não tivesse sido tão observadora, tão corajosa, tão determinada a nos proteger. A Ana Clara teria voltado por conta própria? Ela teria reconhecido a manipulação do Tiago sem as consequências legais que a forçaram a confrontar a realidade? Eu teria algum dia descoberto a verdade sobre o ressentimento e o ciúme da minha irmã que alimentaram suas escolhas? Eu nunca saberei, mas sei de uma coisa. A maior sabedoria, às vezes, vem das fontes mais inesperadas, como uma criança de 9 anos que viu o que eu não podia ver e agiu quando eu não agiria.